O tema que eu quero ministrar a você nesta manhã de domingo é esse aqui, ó. Páscoa. Páscoa, alimentando-se de Deus. O texto que eu irei tomar como base está na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, no capítulo de número 5. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, eu vou ler um versículo muito conhecido pelos irmãos, o versículo de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: visto que nós, povo de Deus, eleitos de Deus, a igreja santa do Senhor, os escolhidos pelo Senhor, aqueles que o Senhor, antes da fundação do mundo, determinou que fosse dele para sempre. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não andamos pelo que vemos. Isso aqui é um decreto, é uma determinação a todos nós. Visto que nós andamos por fé e não andamos pelo que vemos. Nesse dia especial, nesse domingo de Páscoa, eu quero falar sobre esse tema então. Páscoa, alimentando-se de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Pai de amor e bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, que eu quero nesta manhã pedir ao Senhor que fale aos corações de todos aqueles que estão nos assistindo pela internet e aqueles que vieram honrar ao Senhor presencialmente neste culto, nesta manhã de domingo. Eu quero agradecer, Pai, ao ministro do Supremo, que liberou, entendendo que as igrejas, guardando as devidas proporções de todo o aparato de segurança, de máscara, de álcool gel, de medição de temperatura e de espaçamento e tudo mais, ele liberou que nós pudéssemos, como obra essencial, e o é, na verdade, de podermos estar aqui também nessa manhã cultuando ao Senhor presencialmente. Eu oro pelo nosso governo federal, estadual e municipal, todos eles, todas as esferas. Como igreja nós os abençoamos, não os amaldiçoamos, pelo contrário, para que tenhamos vida boa, tranquila sobre a terra. E quero te pedir para aqueles que estão nos assistindo nesta hora, que essa palavra venha de um encontro aos nossos corações de uma forma grandiosa. Nesse momento difícil que estamos vivendo, o Senhor nos encoraja nesta manhã, não vivemos pelo que estamos vendo, mas nos encoraja a vivermos, acima de tudo, por aquilo que nós cremos que veio do Senhor, da parte do Senhor. Fala conosco, ministra os nossos corações e antes de nós cearmos, determina algo grandioso da parte do céu sobre nós. A oração que nós te fazemos é no nome santo e poderoso de Jesus. Para a glória de Deus nós oramos. E todo o povo santo do Senhor que crê e recebe desta forma, diga amém, amém e amém. Obrigado, Fábio. Amados irmãos, igreja querida e povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Páscoa, alimentando-se de Deus. Eu quero começar falando para os irmãos e relembrando algo muito importante para a nossa igreja. A palavra profética nesse ano para o nosso ministério, o ano de 2021, é o ano da restauração de tudo aquilo que Deus valoriza. Existem coisas que Deus valoriza tanto, mas tanto, que nós não podemos deixar de lado. Existem coisas que Deus não dá mínima, mas existem coisas que Deus valoriza, e nós não podemos desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Uma dessas coisas é a Páscoa. A Páscoa, irmãos, para nós, povo de Deus, não é comer chocolate e desenhar coelhinhos. Páscoa é algo muito mais profundo e você deveria ter dentro do teu coração o entrelaçamento dessa questão,
desse vínculo que nós temos com esta festa. A prioridade dela foi, a princípio, foi judaica, mas que para nós hoje tem um contexto muito grande e muito precioso. Eu não vou ler para os irmãos, senão a gente vai gastar um tempo aqui, mas se você quiser ler depois em Êxodo, você vai ver ali a Páscoa na sua originalidade. Por que Deus instituiu uma festa e chamou-a de Páscoa? A Páscoa é o relembrar da libertação do povo de Deus, do povo de Deus, do povo de Israel do Egito, depois de mais de 400 anos como escravo. Vocês lembram, na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus determinou algo ao seu povo, dizendo que eles deveriam separar um cordeiro sem defeito, macho, e imolá-lo. E que eles pegariam o sangue desse cordeiro e colocariam sobre o umbral da sua casa, para que quando o anjo da morte passasse para cumprir justiça e vingança da parte de Deus, o anjo visse esse sangue e pulasse essa casa. Por isso o nome Páscoa. A Páscoa do hebraico é pular, é pechar, é pular. Então o anjo vinha, via o sangue no umbral da casa, então ele pulava aquela casa e a morte não chegava àquele primogênito. Então esse sangue, ele apontava para o sangue de Jesus na cruz, que é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que eu disse a você que você tem que ter no teu coração a verdadeira Páscoa. A Páscoa para nós, gentios, para nós que não somos judeus, que é Jesus. Paulo disse isso na sua primeira carta agora aos Coríntios. Nós lemos a segunda, vamos ler a primeira, no capítulo 5, versículo 7. Paulo vai dizer, lançai fora o velho fermento, porque na Páscoa judaica se comia uns pães sem fermento. Então ele está falando todo o fermento, inclusive o velho fermento, que você vai lembrar, Jesus já havia dito que era o fermento dos fariseus e dos saduceus, da hipocrisia, do legalismo, da mentira. Ele falou, lança fora esse velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Aí Paulo vai dar uma afirmação, ele vai dizer, porque também Cristo, não aquele cordeiro lá no Egito, mas também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, também foi imolado. Então, Páscoa para nós, gentios, tem uma finalidade, tem um significado muito grande. Porque, para eles, depois que eles pegaram aquele cordeiro, e imolaram aquele cordeiro, e pegaram o sangue daquele cordeiro, e colocou sobre o umbral da casa para que a morte não viesse, isso tudo aponta para os dias de hoje, a nossa vida com Cristo, e a nossa saída do Egito espiritual. Porque com Deus é sempre assim, uma das coisas que Jesus sempre falou no livro de João, era a veracidade do sacrifício que ele traria para o seu povo. Ou é luz ou é trevas, ou é cordeiro ou é bode. Ou é salvo ou não salvo, ou é crente ou é incrédulo. Deus não tem meio termo. Então, quando Ele nos salvou, foi da mesma forma que Ele fez com o povo do Egito. Ele nos tirou do Egito. A gente não pode ficar com o pezinho lá, puxando lá de vez em quando. Ah, pastor, eu sou crente, mas de vez em quando, amados, então seu coração não saiu do Egito. E eu não vou ter tempo para isso agora, e também não é a base do texto, mas você sabe que Jesus tirou várias vezes com o povo de Israel, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dentro deles. Ele dizia, vocês estão aí no deserto, cuidado por mim, com coluna de fogo, com vento, com tudo, com codorna, com maná, tudo que você imagina. E vocês continuam servindo aos deuses do Egito? Pedindo, eu te dando maná, e vocês pedindo cebola, pepino e alho para comer? Eu tirei vocês, trouxe uma verdadeira água para vocês, e vocês ficam buscando as águas sujas do Egito, cavando cisternas rotas. Então, quando Deus estabeleceu no nosso coração, quando Deus estabeleceu na nossa vida, que literalmente, um fato, que tirou a gente do império das trevas, que era o Egito, e nos colocou na nova Canaã, que é o reino do Filho do seu amor, também passamos por esta Páscoa. Amém, amados?
Assim como o povo ali. E depois que eles pegaram esse cordeiro e colocaram o sangue, e o anjo da morte os livrou, e Deus os fez saírem do Egito por mão forte, a Bíblia diz que eles pegaram esse mesmo cordeiro, ouça, assaram esse cordeiro e comeram em família. Duas determinações houve. As pessoas só lembram do sangue, mas a palavra era dupla. Depois de colocar o sangue, eles tinham que assar o cordeiro e chamar a família e cear com a família. Então, simbolizava, naquele momento, assim, o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Então, veja então, irmãos, veja. O que eu vou te falar agora é uma informação preciosa para o teu coração. Guarde isso. A Páscoa, para nós que não somos judeus, que não temos sangue israelense, que não somos judeus por nascimento, nós somos gentios, a Páscoa para nós, ela tem tudo a ver, não mais com aquilo que foi celebrado no Egito, mas com aquilo que Jesus celebrou com seus discípulos antes da sua morte, com a ceia do Senhor. Então, nesse novo pacto, na nova aliança, na graça de Deus, há muitas pessoas que dizem que a ceia é apenas uma coisa figurativa que não vale de nada. Pelo contrário, a ceia ela foi instituída por Deus há muitos anos. Muitos anos. O sangue de Abel clama até hoje. A Bíblia fala que quando Moisés firmou um pacto com o seu sogro, a primeira coisa que eles trouxeram foi pão e vinho e cearam. A Bíblia fala que quando Abraão encontrou Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, a primeira coisa que ele fez foi cear com ele. Então a ceia do Senhor não é um ritual casuístico e um ritual abolido, não. A ceia do Senhor, para nós cristãos evangélicos, para nós da igreja Cristo Vive, a ceia do Senhor não é um simbolismo, é um memorial, mas é um memorial eterno. A Bíblia fala que quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós cearemos com ele nas bodas do Cordeiro. Então não é uma coisa paliativa, é uma coisa muito séria. Prova disso que 1 de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 a versículo 25, Paulo vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei. Paulo não recebeu de Gamaliel, Paulo não recebeu dos líderes de Jerusalém, Paulo recebeu do Senhor, ele disse, o que eu recebi eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, veja, não foi uma noite comum, uma noite de prazer e festa, foi uma noite que ele sabia que algumas daquelas pessoas ali iam passar pelo crivo de um testemunho para que se deixasse de gerações. Ele sabia que haviam pessoas ali e dentre elas errariam. Ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que Tomé ia desconfiar, ele sabia que os outros iam fugir, ele sabia que Pedro ia negar 3 vezes, ele sabia que Judas iria traí-lo. Então ele diz, na noite em que o Senhor foi traído, ele podia ficar com raiva, podia ficar magoado, podia ficar triste, podia ficar tudo. A Bíblia diz que ele cumpriu aquilo que foi designado. Nós agora acabamos de ordenar homens e mulheres ao ministério. Para ser o quê, pastor? Aquilo que fomos ordenados. Eu, como pastor de ovelhas, não posso fazer minha vontade. Eu tenho que continuar sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém, amados? Vocês, como ministros da casa do Senhor, nas suas atribuições e chamados, não podemos mudar aquilo que Deus colocou a gente para ser. Eu sou pastor, mas eu tenho que entender. Não posso entender, eu tenho que trabalhar dentro da palavra do Senhor. Então ele diz, primeira coisa que ele fez, ele tomou o pão. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 24, que ele tendo dado graças, porque o Senhor não via o ministério como peso, ele viu o ministério como algo gracioso. Amém, irmãos? Igreja não é peso, igreja é gratidão. Os irmãos compreendem assim? Ele deu o quê? Graças. Você já deu graças ao Senhor hoje? Diga graças a Deus. E ele dando graças, ele fez o quê? Ele pegou o pão, comeu sozinho e saiu correndo? Não. O evangelho é partido. O evangelho é multiplicado. Ele pegou o pão e ele multiplicou. Aquilo que era só para si, agora não é só para si mais. É para o próximo.
Aquilo que eu tenho de benefício que Deus me deu, como o sacrifício da cruz do Calvário eterno, não é só para mim. É para ser compartilhado. Uma das coisas que a gente pouco vê hoje é o compartilhar do Evangelho. A gente na rede social fala de futebol, fala de novela, fala de Big Brother, a gente não fala. Mas se fala de tudo, os crentes falam de tudo que você imagina, cria doutrina, heresia, tudo, mas ninguém fala de Jesus. Fala do seu filho, da sua casa, do seu carro novo, mas pouca gente fala do que se precisa falar. Se os crentes todos da terra que usam redes sociais falassem de Jesus, muitos eleitos viriam mais rápidos para o Senhor. Então, ele deu graças, partiu e ele disse, esse é o meu corpo. Agora não é mais aquele cordeiro como lá no Egito, é o meu corpo que é dado por vós. E ele vai dizer que quando nós ministramos e que vamos fazer no final dessa pregação, quando nós estaremos ceando aqui, ele vai falar, fazer isso, lembrando que tudo que eu vos digo não é brincadeira, é sério, faz em memória de mim. Evangelho é algo sério, Evangelho é muito sério, Evangelho só é sério. Quem briga com o Evangelho está brincando com o dono do Evangelho. O Evangelho não é uma escrita comum. Paulo diz, no seu primeiro capítulo em Romanos, ele diz que é o poder de Deus. Para os que creem, cheiro de vida, aroma suave, perfume de Jesus. E para os que se perdem, a morte. Então o Evangelho é algo sério. Ele vai terminar dizendo no 25, e por semelhante modo, depois de ter ceado, ele vai tomar um cálice, um novo cálice, e ele vai dizer assim, amados, é a tônica do ministério Cristo vive. Ele diz, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Por isso que nós não temos judaísmos, legalismos, os princípios da lei de Moisés ficou para trás. A lei de Cristo vigora em nosso coração. Amém, amados? Por quê? Porque nós estamos debaixo da nova aliança, feita não no sangue de cabra, de cordeiro, de carneiro, de pombas ou de bezerros, mas hoje debaixo do sangue de Jesus. E ele vai dizer de igual modo, quando nós ceamos, ele vai dizer, todas as vezes que você beber do sangue, fazer isso como? Em memória dele, em memória dele, em memória de Jesus. Pois bem, dado toda essa introdução, vamos voltar ao texto inicial, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer, para a igreja evangélica, Cristo vive para aqueles que estão nos visitando e para aqueles que estão nos assistindo pela internet. Visto que nós andamos não pelo que vemos, nós andamos pela fé. Nós temos um modus operandi de andar, nós temos uma maneira de andar, nós temos um jeito de andar, nós temos uma postura de andar, nós temos uma mania de andar, nós temos uma participação na comunidade diferente. Vivemos no meio de uma terra caótica, amaldiçoada pelo pecado, mas Jesus disse, mas vocês são diferentes. Eu oro por vocês, porque vocês são diferentes. Eu vou para o Pai, vocês não vão agora, mas Deus vai guardar vocês, porque vocês são diferentes. As coisas acontecerão na terra por produto do pecado, mas com vocês serão diferentes. Você entende isso, igreja? Por isso que Paulo disse, vocês andam pela fé, esquece o que vocês estão vendo. Não adianta você receber a palavra aqui do altar da igreja, e quando você chegar mais tardinha, liga a TV, mas o pastor não entende o que está lá na prerrogativa da estatística de não sei o que, amados, entendo. Só que entre a estatística, que não é errado, não estou dizendo que está errado, se foi feita uma estatística é porque alguém procurou aquilo ali, espero eu que seja, né? Espero. Só que eu prefiro ficar com o que diz as Escrituras. Lembra que eu disse agora há pouco que como pastor eu tenho que definir coisas na minha vida. Você como filho de Deus, você tem que definir coisas na tua vida. Ou você vive pelo que você vê e se desespera. E como disse o doutor Alex, um tempo atrás aqui, falou que a perspectiva também de uma estatística é alarmante. Você trabalha como psicólogo, eu tenho o prazer de acompanhar você, pastora Luciene, com alguns casos, inclusive ela nos ajuda muito aqui na igreja, alguns irmãos. Existem coisas, pastora, que a gente não fala aqui na igreja, a gente fala muito para fora, das obras missionárias de fora, a gente não comenta de dentro. Por quê? Porque de dentro envolve pessoas da nossa comunidade e a gente não expõe, irmãos. Mas a gente tem ajudado pessoas da nossa comunidade. Se você precisa, estamos aqui. Está aqui Rosânia,
está aqui a pastora Luciene, nós temos pessoas aqui, Pâmela, são psicólogos da igreja, que você pode parar e conversar com pessoas que têm a mente de Cristo, é muito bom isso. Além de toda a carga, de todo o estudo, de todo o ensino secular, eles têm também a mente de Cristo, eles têm a palavra do Senhor para dar o norte, amém, amados? Para trazer você para o eixo. Então o apóstolo Paulo, ele fala para mim, fala para você nessa manhã, que nós não podemos mais viver pelo que vemos, por aquilo que os nossos olhos físicos nos direcionam, não podemos mais. Mas nós temos que viver aquilo que podemos contemplar com os olhos da fé. São olhos diferentes. Os olhos humanos veem os caos, os olhos da fé veem a vitória de Deus. Os olhos humanos viram a morte de Jesus. Os olhos da fé viram a ressurreição do Cristo glorificado. Os olhos da morte veem as estatísticas. Batemos o recorde de morte. Os olhos da fé veem. Deus curou, Deus livrou, Deus salvou, Deus trouxe a vida. Vida de abundância. Amém, igreja? Você recebe isso em nome de Jesus? Então eu coloquei o tema dessa mensagem como Páscoa, alimentando-se de Deus. Por que eu fiz isso? Porque a gente vê que a Páscoa, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente se alimenta. Acabei de mostrar a você agora. Jesus na Páscoa deu graças e partiu o pão e o vinho. Partilhou o seu corpo e o seu sacrifício. Páscoa tem tudo a ver com aquilo que nós nos alimentamos. E se o apóstolo Paulo nos diz que a nossa visão, ouça agora, é uma mensagem breve, mas é uma mensagem concisa, preste atenção. Se o apóstolo Paulo nos diz que a nossa visão não pode ser mais a visão do Egito, e sim a visão do Cristo ressuscitado, e ele chama isso de viver pela fé, então eu faço uma proposta a você nessa manhã. Eu vou propor algo a todos nós aqui nessa manhã. Eu te proponho então a você se alimentar de Deus. Pois se estamos vivendo no ano das coisas que Deus valoriza, se alimentar de Deus é uma coisa que Deus valoriza. Por que eu digo isso? Porque se você não se alimentar de Deus, você vai se alimentar do mundo. Se você não se alimentar da fé, você vai se alimentar das coisas que você vê. Porque é notório, você vai se alimentar. O ser humano se alimenta. Para que ele viva, para que ele tenha a sua vida natural no dia a dia, ele precisa se alimentar. E falando da vida espiritual, ou ele se alimenta da fé em Cristo Jesus, ou ele se alimenta de todo o lixo que é lançado sobre nós diariamente. A primeira vez que Deus fala da visão do homem, ouça, é uma mensagem curta, eu tenho só mais uma parte aqui para te falar, mas é uma coisa que você precisa sair daqui com convicção. A primeira vez que Deus fala da visão do homem enxergar se é pela fé ou se é pelas questões, o que se vê, foi em Gênesis. E você conhece a história, está lá em Gênesis, no capítulo de número 3. E ele vai dizer a um casal como a mim e você aqui nessa manhã, como a sua família nessa manhã, ele vai dizer para nós. Ele vai dizer o quê, pastor? Ele vai dizer para Adão e para Eva algo. E vendo a mulher que a árvore era boa, você conhece a história, ele disse, não toque nessa, não mexa com essa, não toque. Você sabe que a maior desgraça do ser humano é a desobediência. Deus já deu o caminho, Deus já deu a solução. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele já sabia na sua mente, no seu conselho eterno, daquilo que a gente precisava. Antes da morte vir a existir, Ele já tinha vida, que era Jesus. O Cordeiro já havia sido morto pela nossa vida antes da fundação do mundo. Antes da doença, Deus já havia providenciado a cura. Amém, amados? Você recebe cura em nome de Jesus? Que cura é para você? Diga, cura divina é para mim. Então receba a cura divina nessa manhã. Você está coberto pelo sangue, o sacrifício do pão e do vinho, do corpo e do sacrifício da cruz de Cristo. Amém, amados? Só que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, por isso que ele disse que você tem que viver pela fé, porque às vezes vão figurar coisas para você que vai parecer bom aos seus olhos. Ah, pastor, mas qual o problema deu? Poxa, Deus vai entender, né? Não, Deus não vai entender. Mas a mulher pensava que Deus entendia da forma que ela entendia. Então ela viu a árvore que era boa para comer, agradável aos olhos. Ah,
Olha só o perigo. Desejável para dar entendimento. Eu querer passar daquilo que Deus falou. Se Deus disse, fica com o que Deus disse, irmão. A maior luta para nós crentes é você entender que o justo, ele foi chamado para viver diferente. Paulo disse, nós não vivemos do que vemos. Você está aqui numa realidade, você está vendo as coisas acontecerem, mas existe uma realidade, desculpa a redundância, mais real, ou só verdadeira, o fato, que é a realidade de Jesus. E ele fala, uma proposta que eu passei para você agora. Ou a gente vive daquilo que a gente enxerga dos olhos naturais, a desgraça, o pânico, a dor, a incapacidade, se assemelhando todo mundo por baixo, nivelando, fora do sacrifício da cruz de Cristo, ou a gente olha com os olhos da fé, a gente se vê sentado em lugares celestiais, na mesma proporção do sacrifício que Jesus fez por todos os seus escolhidos. Ponto. Mas a mulher, ela viu a árvore e ela achou que podia ter entendimento vindo da árvore. Às vezes a gente pensa que tem entendimento vindo de algumas coisas que não está em Deus. Com todos os protocolos de respeito, de vênia, possível e impossível, amados. Não compreendo o que eu não estou dizendo, mas o que eu vou te dizer. Com todo respeito a qualquer autoridade, fala, qualquer questões humanas, você tem que ponderar entre o que é divino e o que não é. Entre o que é divino e o que não é. Eu vou eliminar todos os primogênitos da terra. Deus falou, volta atrás? Não. Mas ele disse assim, mas se o sacrifício de um cordeiro estiver sobre o umbral da casa, eu pulo. Amados, não foi um cordeiro que salvou você, foi o sangue de Jesus na cruz, irmão. Se Jesus Cristo disse para mim e para você, que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o umbral da tua casa, não é a porta da tua casa, a porta que você entra. Quando a Bíblia fala de porta, está falando do Dalet, está falando da porta de entrada da sua vida, está falando de uma forma espiritual grandiosa, não é só a porta, eu tenho uma portinha, não consigo achar aqui a fechadura, não é essa portinhola. Quando a Bíblia fala que sobre a nossa vida está o sangue do Cordeiro, está o sangue do Cordeiro, ou você enxerga dessa forma, ou você enxerga dessa forma. A mulher tentou enxergar de outra forma, e a Bíblia diz que ela enxergou de tal forma, que ela desacreditou do que Deus falou e não enxergou pela fé, enxergou pelo que se via. Olhou o fruto bonito, achou desejável, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. E olha o que aconteceu quando ela fez isso. A Bíblia diz que os seus olhos se abriram. E ela agora não enxergava mais como Deus enxergava. A Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram e eles perceberam a primeira coisa, que a glória já tinha ido embora. A Bíblia fala que Adão e que Eva se viram nus, não estava falando que viu o outro peladão, não. Porque o marido e a mulher se viu pelado é normal. A Bíblia diz que quando eles se olharam, não viram mais a glória de Deus na vida deles. Amados, a pior desgraça do ser humano é não ver a glória de Deus na vida de alguém. É Deus não se manifestar na vida daquela pessoa. Você sabe que o apóstolo Paulo explicou isso muito bem. Ele disse que o Espírito Santo habita em nós e é eterno, amém? Mas ele diz, não apaga. Não faça como Eva, não apague. Não olhe para o irmão e fale assim, você está nu, você está nua. Muitas pessoas estão buscando muitas saídas nesse momento. Financeiras, políticas, econômicas, de saúde. Mas, amados, deveria olhar para aquilo que é mais importante nesse momento, é olhar para a cruz de Jesus e ver o sacrifício do Senhor sobre nós. Se eu entender o sacrifício de Jesus e pela fé receber esse pão, esse vinho, esse corpo que foi moído pelos meus pecados e pelas minhas enfermidades, e esse sangue que me libertou do pecado e da morte, da lei do inferno, eu tenho vida em Deus e ponto final. Independente do que vai dar no Jornal da Tarde. Ou você entende isso, ou você eternamente vai sentar no banco da igreja e vai sair agitado. Vai ficar, meu Deus, será que... Amados, ou essa ficha cai, vou dizer para os mais antigos, os novos não sabem o que é isso. Ou a ficha cai, ou você vai viver sempre atribulado, atormentado, e qualquer coisa você vai viver assustado. Crente assustado é muito ruim.
E Deus não nos chamou para viver assustado. Ele disse, eu não vos chamei para serem envergonhados, nem quando vocês creem em mim, seus olhos vão olhar para mim e serão iluminados. Os seus rostos, a Bíblia diz, serão iluminados. E vocês jamais serão envergonhados. Deus não nos chamou para vergonha, Deus nos chamou para honra. Você recebe isso, irmãos? Nós não podemos olhar e ver vergonha, temos que ver o quê? Honra. Nós temos que ver o quê, igreja? Então não podemos olhar para o irmão e ver o corpo nu. Entenda, não estou falando da questão de nudez que já não cabe a nós, estou falando da nudez da glória. Então o apóstolo Paulo fala, lá em 1 de Coríntios 5:7, nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos. Então é uma proposta para você nessa manhã, baseado naquilo que você leu agora de Gênesis 3, 6 e 7. Por isso, vou repetir para você, por que eu botei o nome do tema dessa mensagem, Páscoa, alimentando-se de Deus. Por quê, pastor? Porque o primeiro casal, ele foi orientado a sempre se alimentar de Deus. O primeiro casal ali, ele foi sempre orientado a se alimentar de Deus. E isso acontecia quando, pastor? Você lembra, na viração do dia, Deus ia lá e o alimentava. Mas um dia Adão e Eva preferiram alimentar-se da serpente. E quando eles se alimentaram da serpente, a Bíblia diz que seus olhos se abriram. Dos dois, acabou. Você não tem mais a visão do eterno, a visão celestial. Você passa a ver aquilo que qualquer um vê. A desgraça, o horror, o temor, o tédio, a fraqueza, a incapacidade, a desgraça, a morte. Qual foi a consequência, pastor, deles olharem com os olhos naturais e não mais com os olhos espirituais? Eles se viram nus. Eles não tinham mais o brilho de Deus. Eles não tinham mais a proteção de Deus. Lembra? Eles não tinham mais a proteção de Deus sobre as suas vidas. Os olhos deles agora se abriram, sabe para quê? Para o mal. Eles não conheciam o mal. Existia o bem e existia o mal. Eles só tinham o bem. Só vivenciavam o bem. E Deus falou, não toque ali, senão você vai passar a vivenciar o mal. No momento que eles erraram, os olhos se abriram também para o mal, e elas agora passaram a ser participantes do mal, e não só do bem. Quando a Bíblia diz no Salmo 91, peste que se propaga nas trevas, eu tenho que definir na minha vida onde eu ando, se ando na luz ou se ando nas trevas. Porque se eu ando nas trevas, há uma grande propensão da peste me alcançar. É o que diz a palavra do Salmo 91. A consequência é que eles se viram nus. Eles não tinham mais o brilho de Deus, não tinham mais a proteção de Deus sobre a vida deles. Os olhos deles se abriram para o mal. E agora, pastor? Agora eles passaram a fazer coisas que a sua vontade humana permitia, a sua própria maneira. Qual foi o resultado disso tudo? Paulo diz, maldição e morte. Maldição e morte não foi feita para o Filho de Deus. Só que ela tem uma condição. Qual é a condição? Você viver pela fé. Porque se seus olhos abrirem para o mal, a prima do mal é maldição e a outra prima se chama morte. A Bíblia diz que isso é tão sério. Mas é tão sério, irmãos. Ó, que Satanás faz isso com os incrédulos. Ele que faz isso com os incrédulos. Como ele não tem poder sobre a gente, automaticamente ele faz isso com os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que não creem. Quem é incrédulo? O que não crê. Ou você vive pela fé e você crê, ou você é um incrédulo. Você não crê. É mesmo, pastor? É o que o português, claro, diz. O que é crer? É você confiar em alguma coisa, depositar de tal forma a tua esperança, a tua confiança naquilo. E os incrédulos, é o antagonismo disso tudo. Quando você não crê em nada, não adianta, você não passa daquele limite. Satanás faz isso com os incrédulos, os que não vivem pela fé, os que se alimentam, como Eva, como Adão, da serpente. Por isso, não se alimente da serpente.
Se eu pudesse assinar um decreto sobre a igreja agora, eu assinaria: não se alimente da serpente. Tem gente que está no meio do culto, mas o dedo fica ali, na serpente. Outro dia o irmão falou: pastor, bota no teto amados, eu não vou fazer isso, porque eu sei que tem gente aqui que é médico, tem gente aqui que precisa de plantão, de saber, de repente alguém ligou, mandou. Eu mesmo, às vezes, estou ali no celular, mas não estou vendo. Eu estou mandando o link da pregação que o meu filho manda, quando é gerado na hora do culto, ele manda na hora do culto o link, e eu jogo para todos os meus contatos e amigos. Quando eu peço para você, joga para as pessoas aí, seus parentes, eu faço a mesma coisa. Agora, tem gente que no meio do culto está dando like em Facebook, está dando joinha no Instagram, está procurando fotos, pelo amor de Deus, irmão. Eu estou falando de um patamar muito pequeno. Eu poderia falar para você de patamares maiores, do alimentar-se da serpente. Pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam em toda forma do mal. Pessoas que Deus disse assim: anda por esse caminho. Ah, mas eu prefiro andar ali porque o povo está andando. A maioria está andando. Quem disse que a maioria Deus opera? Se você for olhar, a grosso modo, Deus opera na minoria. Quantos tem aí, Gideão? 32 mil, muita gente. Muita gente. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele não pregou numa campanha evangelística no estádio ou no ginásio do Lakers, no Maracanã. Amados, ele começou com 12 homens, na Galileia, na areia da praia. Então, às vezes, as pessoas fantasiam coisas muito grandes quando Deus está falando aqui no particular com você. As maiores pregações de Jesus não foram pregações longas para multidões. Nicodemos, a mulher Ciro-Fenícia, a samaritana no poço, não é verdade? O cego lá em Jericó. Amados, Deus não está preocupado de ganhar like. Ei, Deus não está preocupado de ganhar like. Deus quer que você viva com Ele numa atitude de fé. Aí você deu o joinha para Ele. Você fala: Deus, eu acredito. Eu creio na Tua palavra. Em 2 Coríntios 4, os versículos 3 e 4, Satanás faz com que os incrédulos enxerguem somente o quê, pastor? Mas se o nosso evangelho, olha o que Paulo diz, ainda está encoberto, não é que houve falha, não é que Deus falhou, ai meu Deus, falhou, não. Se está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então não há estresse no evangelho, amém, amados? Pastor, mas fulano, nós não pregamos para ele, oh meu Deus, e agora? Se estava encoberto para ele, não era para chegar, porque se fosse para chegar, chegaria. Jesus disse: se não tiver ninguém para pregar, Jesus disse: a pedra prega. As pedras vivas clamarão, pedras vivas. Eu gosto de chamar vocês de pedras vivas, né? Amém, pedras vivas? Dá um amém aí, irmão. Mas ele vai dizer que se pede porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Fechou os olhos espirituais e da fé para abrir os olhos da incredulidade, para que não resplandecesse a luz do evangelho da glória. A mesma glória de Adão e Eva que se foi, esvaneceu. Destituíram da glória. A mesma glória que se foi, Satanás tampa essa visão, para que você não se sinta a imagem de Deus, mas você fica nessa estatística louca aí. Com todo respeito a qualquer forma de estatística, irmãos, nós somos a imagem do Deus único. Você é de Deus, querida. Mulher, você é de Deus. Homem, você é de Deus. Você foi batizado no Espírito Santo, você foi selado por Ele. Você foi salvo por Ele, guardado por Ele. O sangue de Jesus está sobre o umbral da tua vida. O sacrifício do corpo de Jesus te traz paz e segurança. Saúde. Você recebe isso, irmão? Quem recebe aqui? Quero ver quem recebe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, nesse domingo de Páscoa, o que Deus espera de nós? Eu vou encerrando por aqui. Ele espera de nós o quê? Aquilo que Ele valoriza. É que nós nos alimentemos dEle, irmãos. Proposta, lembra da proposta? Estou te fazendo uma proposta. Deus espera de nós que nós nos alimentemos dEle. Que nós vivamos não mais pelo que vemos proveniente dos nossos olhos carnais.
mas que Deus está esperando de nós firmemente que nós nos alimentemos dele para que pela fé, nós tenhamos uma vida de abundância que ele nos prometeu. Amados, será que por causa de uma situação 19, a promessa de Deus caiu no descrédito? Será que Deus deixou de ser Deus? Será que o trono está vazio? O contrário de andar pela fé. O contrário de andar pela fé é andar e viver de tudo aquilo que eu vejo com os meus olhos naturais. Assim como passou a viver Adão e Eva por causa da desobediência. Olhos naturais não enxergam o sobrenatural. E o sobrenatural é o que Deus espera para a gente. O profeta, tem um povo aí que veio destruir a gente. Eu estou dormindo, Jazi. Não, mas o povo está aí para destruir. É um povo grande. Deixa eu ver então. Vem cá, Jazi. O Senhor, ele está olhando só o povo que veio contra nós. E a multidão de anjos que estão aqui ao nosso redor que ele não está vendo? A diferenciação é de quem vê. Porque os anjos estavam lá. Amém, igreja? Amados, ao teu lado o anjo do Senhor está. Diga, o anjo do Senhor caminha comigo e me dá vitória. Amém? 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 Jesus disse, ou você vive pela fé, ou você vive pelo que vê. Geazi, ou você vive pela fé, ou você vive pelo que vê. Adão desobedeceu. E por causa do desobedecer, ele passou a viver sem a visão do céu. Olha que coisa interessante como a Bíblia se casa. Porque ao contrário de Adão, Jesus, ele se alimentava de Deus. E o que era alimentar-se de Deus, Jesus disse? Ele vai falar lá em João 4,34. João 4,34, ele vai dizer assim, a minha comida, não é a árvore lá que dá entendimento, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quem vive pela fé tem essa fala, tem esse mote. Quem vive pela fé tem esse lema. Qual é o lema de quem vive pela fé? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pastor, será que vai dar certo? Amados, nós estamos debaixo de uma sentença que Deus valoriza. Qual sentença? Fazer a vontade dEle, realizar a obra dEle. Pastor, será que vamos concluir aquela obra lá? Vamos fazer a vontade de Deus, realizar a obra dEle. Pastor, será que eu vou viver ou vou morrer? Você vai realizar a voz e a direção de Deus. A obra de Deus na sua vida não ficará pela metade. Toma posse disso, dá um amém aí, faz alguma coisa aí, mesmo com esse pano no rosto aí. Vai, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha vontade não é que eu queira fazer os meus desejos. O meu alimento produz uma visão espiritual. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quantos entenderam isso aqui? Quem entendeu? Ponto, irmãos. Acalma o coração. Acalma o coração. Acalma o teu coração. Vou terminar dizendo algo para você forte. Alimente-se de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se do céu. Você tem esse livro aqui? Quem tem esse livro aqui? Há países no mundo que é proibido de entrar. Nós vimos uma postagem do Vegara, lembra? Que a mulher tinha uma folha desse livro aqui dentro da Bíblia e alguém descobriu, apanhou tanto. Há países que é impossível de se ter isso aqui, de você segurar, de abraçar. Eu me lembro que um dia, num culto, eu falei, irmão, dá um beijo na sua Bíblia. Aí a irmã acabou o culto e falou, e esta coisa porca beijar a Bíblia. Eu falei, mas só não beijo gato? Não beijo cachorro? Por que não pode beijar a Bíblia? Ué. Amados, valores não se medem. Valores é você que dá. Não é verdade? Há coisa que de repente para você não tem valor, para o outro tem.
não tem comparação o valor disso aqui. Ô Espírito Santo. Imagina a gente sem isso aqui, irmão. Imagina a gente sem isso aqui. Imagina você sem a palavra de Deus, sem esse alimento precioso. Nesse domingo de Páscoa, eu vi várias pessoas esqueceram dos afastamentos, como é que fala? Social, da distanciamento. Todo mundo em frente a lojas para comprar ovos de Páscoa. Tem crente que se não comprar ovo de Páscoa surta. Tinha crente que no Natal aqui, se não comprasse um Chester, um Tender, um Coca-Cola, pira na maionese. Amados, a nossa comida é outra. Você entendeu isso, igreja? Talvez você esteja me ouvindo agora e fale assim: pastor, eu não ganhei um ovinho de Páscoa. Mas o sangue de Jesus está no umbral da sua vida, isso que importa. É isso que vai te dar segurança. Pastor, mas é pecado. Amado, se o chocolate vier ou não, é outro papo. E quem disse que só podemos comer chocolate no mês de abril? Só porque agora uma caixa daquela que era 5 mil reais, agora está custando 20? O pessoal não disse que estava sem dinheiro? Filas! Por causa de um sacrifício morto. Amados, existe um sacrifício vivo feito por mim e por você na cruz do Calvário, Jesus. Adore a Jesus com toda a sua força, com a força que se fazia para entrar numa fila, para furar uma fila, para comprar um pedaço de chocolate. Faz esse esforço por Jesus. Do falar do chocolate, fale do amor de Jesus. Esses dias eu vi, está no YouTube, procura lá. Vou procurar e vou colocar um documentário sobre Billy Graham. Billy Graham. Eu vi. Não dormi aquela noite. Não dormi. Falei para Arlete, ficou na minha cabeça. Um homem, quase 100 anos, pregou a vida inteira o evangelho. A pregação dele chegava diante do rei, chegava diante da rainha da Inglaterra, chegou diante de todos os presidentes, desde Kennedy. Depois da Segunda Guerra, até o Trump, velhinho, Jesus salva. Fala alguma coisa, Billy Graham, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para nos salvar. Milhões de pessoas, estima-se que mais de 7 milhões de pessoas vão entrar no céu por instrumentalidade daquele homem. E nós estamos fazendo o que, irmão? Posso ter das mãos vazias, com Jesus encontrar. Quantas almas poderia, pela tua instrumentalidade, irmão. Às vezes você está no ônibus, a pessoa está lá, está tudo ruim, não está ruim, está ruim mesmo. Custa você falar assim, mas o sangue de Jesus foi por nós. O sacrifício de Jesus foi por nós. Custa, crente. A minha comida, a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a sua obra. Muitos brigaram para comer um pedaço de chocolate, mas infelizmente não tiveram o mesmo ímpeto para obedecer a verdadeira comida que é a palavra de Deus. Eu encerro com João 6, 55 a 58. O que nós vamos cear agora? Vamos cear com essa palavra aí. Pode deixar essa palavra aí. A minha carne é a verdadeira comida. Amém, igreja? Quase meio-dia a gente fala isso, né? É para provar se estamos de olhos humanos ou os olhos na fé. O meu sangue é a verdadeira bebida. 5:6. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele não diz, quem comprar um ovinho, uma caixinha, ele disse, quem comer da minha carne. Respeito. Temor e tremor. Você que fica brincando com a ceia, dizendo, agora encontrei a verdadeira graça. Não brinque com isso.
Jesus diz, todas as vezes que vocês fizerem, vocês estão rememorizando isso aqui. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amados, o que vale é você permanecer em Cristo e Ele em você. O resto é o resto. Diga assim, o resto é o resto. Não fala com desprezo, o resto é o resto. O que vale é ter Jesus na vida. Muitos, nesse período aí, tinham muitas coisas. Me lembro da filha de um dono de um banco mundial. Ela falou, meu pai tinha dinheiro para comprar fábricas de respirador. Morreu com falta de ar. Ele nunca acordou um dia e agradeceu por aquilo que ele recebia de graça. Você só dá valor no dia que você não tem. Sansão brincava, lembra? Sansão. Ih, o Espírito Santo está em mim. O que eu faço? Nessa coxada de jumenta aqui. Me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Fechada velha, vem cá, vem cá. Quantos vem? 1000. Pode ver os 1000. Igual videogame. Igual videogame, passando de fase. Matei todo mundo. Mas um dia ele começou a olhar para aquilo que Deus não mandou ele olhar. Começou a achar agradável e viçosa aos olhos e está em entendimento. A Bíblia diz que ele se tornou nu. E quando ele pensou, fala, agora o quê? Agora o quê? Tem que permanecer em mim e eu em você. A Bíblia diz que ele já não era mais o mesmo Sansão. Há muitos crentes que já não são mais os mesmos. Quando receberam a Cristo eram fervorosos, ia para a igreja. Hoje não precisa mais ir para a igreja, a gente fica em casa, aí bota lá no YouTube, aí do lado assim aparece uma outra cara. Não, pula para cá, para que ver o culto? Para que dar o dízimo? O dízimo é coisa da lei, mas gasta lá na farmácia e no respirador. Para que ajudar o pobre? Porque a Bíblia diz em Miqueias, diz em Ezequiel, diz em Isaías, que o verdadeiro jejum é você se abster do mal, ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro necessitado. Amado, se a gente fizer isso, essa igreja é a igreja que mais jejua. O verdadeiro jejum é você fazer o que Deus mandou você fazer. Deixar de comer, Jesus podia deixar. Ele ficou 40 dias sem comer. Só que agora ele está falando, eu me alimento. Da mesma forma que me deixei de alimentar, porque o princípio era o mesmo. Obedecer à voz de Deus. O que Deus espera de nós, pastor? No ano que Ele valoriza muitas coisas, que você valorize a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é comer ovinho de chocolate. A verdadeira Páscoa não é ficar correndo atrás do coelhinho. Eu nunca vi coelho botar ovo e principalmente chocolate. Só Jesus, né, irmão? E há adultos que acreditam. Você sabia que tem adultos que acreditam nisso? Tem adulto que acredita em Papai Noel, velho. Ah, quero bater a foto com o bom velhinho. O bom velhinho. Jesus do lado falando assim, só tem um que é bom. Há pessoas que se alimentam de tudo, menos de Deus. Se alimentam das mídias, das redes sociais. Alimentam-se do que os incrédulos dizem. Alimentam-se da dúvida, alimentam-se do caos, alimentam-se da incerteza, alimentam-se da insegurança, mas não se alimentam da verdade de Deus. Proposta de Deus para mim e para você hoje. A verdadeira Páscoa é, alimente-se de Deus. Assim seja, assim disse o Senhor.